Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa questão que acho que mais cedo ou mais tarde todos nos fazemos, não é? Em que é que eu sou realmente bom? E é uma pergunta que nos leva para um caminho que vai um bocado contra a corrente, na verdade. Completamente. Pensa bem, desde a escola, com as notas a vermelho, até às avaliações de desempenho no trabalho. Aquela secção de pontos a melhorar. Exato. Estamos programados para procurar e corrigir falhas. A grande pergunta que esta pesquisa da Gallup nos faz é: e se essa programação estiver errada? E se o nosso maior potencial estiver exatamente onde já somos bons? Precisamente, escondida à vista de todos. Essa ideia é poderosa, mas, como disseste, vai contra tudo o que nos ensinam. Parece quase batota, não é? Focar só no que já fazemos bem. Parece. Mas vem de décadas de pesquisa. Tudo começou a sério em 1998 com cientistas da Gallup, liderados pelo Donald O. Clifton. E o que é que eles descobriram de tão radical? A conclusão foi: é mesmo chocante. As pessoas têm várias vezes mais potencial de crescimento quando investem em energia a desenvolver as suas forças. Várias vezes mais. Várias vezes. Em vez de tentarem corrigir as suas deficiências, não é um bocadinho mais, é uma ordem de magnitude diferente. Uau, mas isso no mundo real, no trabalho do dia-a-dia, isso vê-se? Ou é só teoria? Vê-se, e os números são esmagadores. A fonte revela um dado da Gallup que é, francamente, um pouco triste. Que é? Apenas um terço dos trabalhadores sente que usa os seus pontos fortes todos os dias. Só um terço? Quer dizer que 2 em cada 3 de nós vamos trabalhar a sentir que o nosso melhor está a ganhar pó numa prateleira. É um desperdício de talento, sim. E o fascinante é a ligação direta disto com o envolvimento das pessoas. Certo. A pesquisa mostra que quem usa os seus pontos fortes tem 6 vezes mais probabilidade de estar envolvido no trabalho. 6 vezes. Mas aqui é que a coisa fica ainda mais interessante. Que é o do pele do chefe, imagino. Exatamente, o papel do chefe. Se uma pessoa tem um chefe que se foca ativamente nos seus pontos fortes, a probabilidade dessa pessoa estar ativamente desinteressada, Ou seja, miserável. miserável, a sabotar o ambiente, essa probabilidade desce para apenas 1%. 1 em cada 100. 1%. Isso é quase eliminar o problema. E o contrário, o chefe que foca nas fraquezas. Aí a probabilidade sobe para 22%. Mas o mais chocante não é isso. Não. O pior é quando o chefe simplesmente ignora o funcionário. Aí a probabilidade de desinteresse dispara para 40%. 40%. Quer dizer, ser ignorado é quase 2 vezes pior do que ter um chefe que só nos aponta os erros. Exato. E ter um chefe que investe nos nossos talentos é exponencialmente melhor. Muda tudo. E mostra que isto não é só uma filosofia de sentir-se bem. Não, de todo. É uma estratégia de liderança e de negócio incrivelmente eficaz. Isto faz-me pensar num daqueles grandes mitos com que todos crescemos. Aquela frase: pode ser o que quiseres, basta te esforçar-se o suficiente. Ah, sim. A clássica história do underdog. A fonte até usa o exemplo do Rudy Ruettiger, o jogador de futebol americano. Exato. Celebramos a perseverança contra as limitações naturais. E é inspirador, claro, mas o argumento do livro é que, apesar de bem intencionada, essa máxima é um conselho terrível, Terrível. Porquê? porque pode levar as pessoas a investir anos de frustração em caminhos que estão desalinhados com os seus talentos. É como tentar ensinar um peixe a subir uma árvore. E o peixe vai sentir-se um fracasso por não conseguir. Claro, por isso a perspectiva que o livro dá é muito mais realista e poderosa. Que é? Você não pode ser tudo o que quiser, mas pode ser muito mais do que já é. Gosto disso. Focar em exponenciar o que já existe. Exato. E o exemplo prático que a fonte dá a seguir, a história do Héctor, acho que Que faz tudo clicar. é isso mesmo. Héctor era um sapateiro, um artista mesmo. O trabalho dele era impecável. Mas odiava vender. Odiava e era péssimo nisso. A sabedoria convencional diria: ele precisa de um curso de vendas, precisa de sair da zona de conforto. O que o tornaria, quê? Um vendedor medíocre e profundamente infeliz. Precisamente. Em vez disso, ele fez uma parceria. Encontrou Sérgio, um vendedor nato. Alguém que adorava fazer o que o Héctor odiava. Exato. Eles não tentaram corrigir as fraquezas um do outro, combinaram as forças. O resultado? A produtividade do Héctor disparou, porque ele passava o dia a fazer aquilo em que era brilhante. É fascinante.
Nós valorizamos tanto a ideia de fazer tudo sozinhos, quando a colaboração inteligente pode ser muito mais poderosa. Acho que temos medo de admitir que não somos bons em tudo. É visto como um sinal de fraqueza. Mas esta abordagem vira isso de cabeça para baixo? Completamente. Reconhecer uma área onde não se tem talento passa a ser um dado estratégico. Liberta-nos para brilhar onde realmente importa. Ok, isto leva-nos à pergunta de $1 milhão. Como é que eu descubro estes talentos? É uma intuição? A fonte dá um roteiro, sim, e começa com uma distinção muito, muito importante. Que é a diferença entre talento e ponto forte. Exato, eu sei que os usamos como sinónimos, mas aqui a diferença é fundamental. Ok, explica-me. O que é um talento? Um talento, segundo a Gallup, é um padrão natural de pensamento, sentimento ou comportamento. É a matéria-prima, é inato, é a forma como o nosso cérebro está ligado. E um ponto forte, então, é? É o que acontece quando pegas nesse talento e investes nele. Com conhecimento, com prática, a fonte até tem uma fórmula simples. Talento a multiplicar por investimento igual a ponto forte. O talento funciona como um multiplicador. Exatamente. Se tens um talento natural para empatia, cada livro que lês sobre comunicação tem um retorno gigante. Se não tens, o mesmo investimento tem um retorno muito menor. Percebo. Então, o primeiro passo é identificar a matéria-prima, os talentos. Como é que eles fizeram isso? Através de uma análise massiva, mais de 100 mil entrevistas, e destilaram tudo em 34 temas de talento. Nomes como realizador, estratégico, empatia. Isso! Funcionam como uma linguagem comum para as nossas inclinações naturais. As avaliações são desenhadas para captar as nossas respostas instintivas, a nossa primeira reação. É aí que a nossa natureza se revela. Mas ter um talento dominante também pode ter um lado negativo. A fonte fala de pontos cegos. Absolutamente. E geri-los é a segunda parte do processo. Um talento não gerido pode tornar-se um obstáculo. Dá-me um exemplo. O tema comando. Uma pessoa com comando forte assume o controlo, toma decisões. É incrível numa crise. O ponto cego pode ser tão assertiva que intimida os outros. Silencia opiniões importantes sem se dar conta. Certo. Então, o que é que se faz? Não se pode anular o talento. Não, gere-se. A consciência é o primeiro passo. Sabendo que tens este talento, podes aprender a doseá-lo. Podes começar uma reunião a dizer: eu sei que sou direto, mas quero mesmo ouvir todas as opiniões. E para as fraquezas, os talentos menores? A abordagem é semelhante. Gestão inteligente, não correção exaustiva. Formar parcerias, como o Héctor, ou criar sistemas. Se não tens o talento da disciplina, bem, usa calendários, lembretes, apps. Neutralizas a fraqueza para te poderes focar na força. A teoria faz sentido, mas ainda é um pouco abstrato. Acho que ajudava se vissemos alguns destes temas em ação. Podemos explorar exemplos. Vamos começar com o realizador. Claro. O realizador é uma pessoa que tem uma necessidade constante de alcançar coisas. A sua satisfação vem da produtividade, de riscar tarefas de uma lista. Ah, isso explica a minha obsessão com listas de tarefas. Até ao fim de semana, fico perdido sem uma. É isso! Um realizador num dia de férias na praia, se não sentir que fez algo, pode sentir-se frustrado. Totalmente. E o ativador? Parece diferente. Muito diferente. A pergunta do ativador é: ok, quando é que começamos? São impacientes pela ação. Planear demasiado para eles é uma perda de tempo. A melhor forma de aprender é a fazer. Perfeitos para lançar uma startup, então. Ideais. O exemplo da fonte é genial. Uma monja beneditina que nos anos 70, durante a crise energética... Uma monja? Sim, ela não ficou à espera de estudos. Decidiu simplesmente: vamos perfurar um poço de gás aqui nas terras do convento. E salvou o convento financeiramente, pura ação. Que história incrível. E a adaptabilidade? Parece o oposto de quem precisa de listas. Totalmente. A pessoa com adaptabilidade vive no presente. O futuro é fluido. Mudanças de última hora não a estressam, até energizam. Como a produtora de TV ao vivo que a fonte menciona. Exatamente. O caos de um programa em direto, onde tudo pode mudar a qualquer segundo. Para ela é o ambiente perfeito. Sente-se viva. Faz todo o sentido. E um último exemplo. Analítico. O analítico é movido por dados, por lógica. A pergunta dele é sempre: mostra-me os números.
prova o que estás a dizer. É cético por natureza. Sim, mas não para ser desagradável. É porque precisa de encontrar a verdade objetiva. São as pessoas que, perante um problema, mantêm a calma e dissecam a situação. Todos conhecemos alguém assim. Nunca vás para uma reunião com um analítico sem teres os teus dados em ordem. Exatamente. O que estes exemplos mostram é que conhecer estes temas não é só um rótulo, é um manual de instruções. Para nós mesmos. Deixa de ser eu fui esquisito e passa a ser o meu talento de ativador prospera aqui. Precisamente. Passamos da autocrítica para a autoconsciência. E, mais importante, para a autoaceitação. O que nos leva a um ponto crucial. O que é que acontece quando as pessoas ignoram isto? Quando passam a vida fora da sua zona de pontos fortes? Os resultados são péssimos. A fonte é muito clara. As pessoas sentem pavor de ir trabalhar, têm mais interações negativas, produzem menos, tratam mal os clientes. É um retrato do burnout. É um retrato perfeito do burnout. A fonte menciona que, na altura, cerca de 7 milhões de pessoas que fizeram a avaliação sentiam que não estavam a usar os seus pontos fortes. Um mar de potencial desperdiçado. Mas isto afeta só o trabalho? Não. E é aí que o argumento se torna ainda mais sério. Como assim? A fonte tem uma frase que é um soco no estômago. Diz que não operar na zona de pontos fortes tem implicações ainda mais sérias para a sua saúde e relacionamentos. Uau! Isso eleva a discussão a outro nível. Já não é só sobre produtividade ou sucesso. Não. É sobre qualidade de vida. Saúde, mental, física. O impacto que temos nas pessoas de quem mais gostamos. Torna-se uma barreira para uma vida plena, no fundo. Exatamente. Bem, depois desta análise toda, parece que os pontos-chave são claros. Primeiro, a ideia de virar o guião. Parar de focar nas fraquezas. E começar a investir intencionalmente em amplificar os talentos. Segundo, desafiar aqueles mitos culturais. A ideia de que o esforço por si só resolve tudo. Sim, que pode ser uma armadilha. A verdadeira força vem de nos tornarmos a melhor versão de quem já somos. E, por fim, o facto que existe um roteiro prático para isto. Identificar os talentos, usar esse conhecimento como um mapa para as nossas escolhas. Exato. E para fechar, há uma pequena história no livro que acho que resume tudo de uma forma inesquecível. Conta. É a história de um operário que morre e vai para o céu. E ele pergunta a São Pedro quem, em toda a história, foi o maior general de todos os tempos. E a resposta? São Pedro aponta para um homem ali perto. O operário fica confuso e diz: deve haver um engano. Eu conhecia aquele homem na terra. Ele era só um trabalhador comum na minha vila. E São Pedro? E São Pedro responde: é verdade. Ele podia ter sido o maior general de todos os tempos se tivesse sido um general. Uau! Isso dá que pensar. Dá mesmo. E deixa-nos com uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Que potencial incrível pode estar adormecido dentro de cada um de nós? Não por falta de esforço, mas simplesmente porque estamos a olhar para um mapa ao contrário, a tentar consertar o que está errado, em vez de libertar o que já é extraordinário.